Hi guys, welcome to another class! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Tô muito feliz de estar iniciando mais uma aula com você. E bora pra aula, tá? Relembrando, se você não assistiu a aula passada, por favor, né, gente? Assista, vamos lá. E tirem as dúvidas comigo lá pelo Telegram. E não deixe de já dar o seu joinha nesse vídeo aqui, já deixe o seu curtido, tá? Já se inscreva. E vamos começar. Vamos orar pra gente começar a nossa aula de hoje? Pai, nós te adoramos, te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem um propósito em nós, Pai, porque o Senhor nos chamou, Senhor, para uma missão maior, Pai, e porque o Senhor vê algo que nem nós mesmos vemos, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem despertado em nós essa vontade de estudar, Pai, essa vontade de nos capacitarmos, Senhor, para viver uma vida para Ti, Deus, para pregar a Tua mensagem, Deus, para levar o Senhor, Deus, para todas as nações. Senhor, nos coloca persistência, Pai, nos coloca determinação, nos abre, Senhor, a nossa mente, Pai, para guardar tudo aquilo que foi ensinado nessa aula, Pai. Nós te adoramos, Pai, nós te engrandecemos e nós te agradecemos por tudo. Esse curso é seu, Pai, esses alunos são seus, Pai, a minha vida é sua, Pai. Que o Senhor me guie, Senhor, para ser a melhor professora que eles possam ter, Pai. E também que eles sejam os melhores alunos, Senhor, que eu possa ter. Que o Senhor vá formando em nós, Deus, tudo aquilo que o Senhor precisa, Deus, para que nós possamos, Senhor, levar a Tua mensagem. Te agradeço, Senhor, e te entrego mais uma aula, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, mais uma aula, galera. Nossa aula 9, quase 10 aulas. Que isso, tô muito feliz. Já temos mais de um mês de aula aí, bem mais, né? Já estamos quase 2 meses. Olha, não é? Um mês. Então vamos lá, hoje a gente vai fazer a nossa primeira parte Simple Future, ok? Por que a primeira parte, gente? Vocês vão ver, eu vou chegar a falar pra vocês que o Simple Future a gente tem 3 verbinhos, né, auxiliares que a gente usa pra mostrar que tá no Simple Future, mas hoje eu quis trazer pra vocês o primeiro deles, tá? Pra que vocês entendam bem, e porque como essa aula vai estar relembrando, né, também o Simple Past, que também é um tempo verbal muito importante, eu não queria sobrecarregar vocês de matéria, porque é uma matéria mais densa, então hoje a gente vai relembrar a nossa aula passada, que foi do Simple Past, e a gente vai ver a primeira parte do Simple Future. E aí na nossa aula que vem a gente vai relembrar toda a primeira parte do Simple Future e a gente vai terminar ele. E na outra, olha gente, planejamento, tá? Já vou anotando na agenda aí de vocês. E na outra nós vamos comparar tanto o presente, o passado e o futuro. E vai ser uma aula também que eu vou, né? Vai ser bem dinâmica. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar do Simple Future. But first, mas primeiramente, do you remember what we studied in the last class? Você se lembra que a gente estudou na aula passada? Eu já falei, né? Nós estudamos o Simple Past e a gente estudou através desse texto aqui de Atos 2, que é também o texto base para esse curso que está acontecendo. Foi uma das palavras que o Senhor falou comigo, que Ele daria, né, o dom de línguas aos meus alunos. Então, eu creio que vocês vão falar o inglês de forma fluente e que não só o inglês, gente, que Deus vai dar para vocês também outras línguas. Eu creio nisso. Mas vamos lá, a gente estudou no texto, né, aqui é só para entender o texto mesmo, a gente não vai, né, novamente focar nele, mas aí através dele nós estudamos o Simple Past, que é o passado simples, tá? Ou então ele pode ser chamado de Past Simple também no inglês, tá? É um dos tempos verbais bases, assim, do inglês, né, um dos iniciais que a gente aprende, assim como o Simple Present, que a gente já tinha aprendido. E a gente começou, né, vendo algumas expressões temporais que são utilizadas em frases quando a gente está falando de passado. Então, um deles é o yesterday. Could you repeat, please? Yesterday. Ontem. O outro, the day before yesterday. Anteontem. Vai, gente? Repete aí. The day before yesterday. Ok? Last night. Ontem à noite. Ok? Last year. Ano passado. Last month. Mês passado. Last week, semana passada, e ago, que é atrás, então a gente usa tipo 3 days ago, 4 days ago, 3 weeks ago, ok? Coisas assim, 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, dias atrás, ok? Aí a gente viu também algumas frases que tinham essas expressões que a gente tinha visto. Então a primeira é We did not go to school yesterday. Então nós não fomos para a escola ontem. A segunda, his birthday was the day before yesterday. Então, o aniversário dele foi anteontem.
A terceira, she studied English last night. Então, ela estudou inglês ontem à noite, ó, last night. Lembrando que aqui eu até mostrei uma curiosidade para vocês, que às vezes alguns verbos têm uma forma de escrever diferente, tanto para americana quanto para britânica, tá? Mas eu disse para vocês também não ficarem encanados com isso, porque é algo que, primeiro, que mesmo se você escrever na grafia americana ou na britânica, eles vão te entender da mesma forma. A forma falada é a mesma, então, lógico que tem, né, o sotaque, que aí diferencia um pouco uma coisa falada de numa nacionalidade para outra. Mas o inglês em si, ele é muito parecido, tá? Mas de vez em quando vocês vão ver alguma coisa assim e é normal, tá? I called you 3 days ago. Eu telefonei pra você ou eu liguei pra você 3 dias atrás, ó. 3 days ago. E aí sim a gente começou, né, a estudar a formação do Simple Past. E a gente falou que ele tem um auxiliar did, que é o contrário do Simple Present. O did, ele é para todas as pessoas o mesmo auxiliar, então não tem diferença se for para he, she, it, tá? E quando a gente pega um verbo, a gente acrescenta o ed no final, que é a nossa regra geral. Mas às vezes também a gente acrescenta o ied ou somente o d, e a gente viu, né, quando que a gente faz isso. Isso nos nossos verbos regulares. O que são verbos regulares? Os que seguem a regra, ok? A gente também tem os irregulares e aí eles vão ter uma forma própria. Então, a gente viu aqui, ó, o primeiro deles foi o to pray, que é orar, que é um verbo muito útil pra gente. Então, a gente viu que ele é regular. Então, como ficaria o orar no passado, né? Eu orei, você orou. Então, ó, I prayed, you prayed, he prayed, she prayed, it prayed, we prayed, you prayed, they prayed, ok? Então, ó, acrescentamos o ed, que é a nossa regra geral, depois o y aqui no pray. Aí na negativa, eu mexo no pray? Não. Interrogativa, eu mexo no pray? Não, não mexo no verbo, apenas uso o meu auxiliar, que esse auxiliar já indica que está na negativa. Então, já está na negativa e na interrogativa e já indica que está no passado. Então, eu não orei. You didn't pray. Você não orou. Agora, para perguntar, did I pray? Eu orei. Did you pray? Você orou? Então, coloquei aqui o nosso auxiliar na frente do sujeito. E a gente viu um outro verbo que é to begin, que é começar, que ele é irregular. Então, a gente vê claramente aqui que ele não acrescentou o ed em nada, ele vira begun, então ele muda, tá vendo? Só na forma afirmativa, tá, gente? Porque na negativa ele vai se manter begin, e o que vai mudar vai ser o did. Então, na negativa, did not, e na interrogativa, o did vem na frente do sujeito. Então, isso aqui foi só para vocês verem mesmo. E aí a gente viu, né, como que a gente ia acrescentar esse ed, e muitas vezes o ied, e muitas vezes somente o d. Então, tem uma regrinha também, assim como lá no Simple Present, tem as regrinhas para o Simple Present para acrescentar o s, tá, gente? Então, anotem no caderno de vocês essas regrinhas, só para gravar de forma mais efetiva, porque a gente aprende muito ouvindo, falando, vendo e escrevendo. Então, utilizem, né, os sensores de vocês. Então, vamos lá. A primeira aí é quando os verbos terminam em E. Quando os verbos terminam em E, a gente coloca só o D, não coloca a regra, que é o ED, ok? Então, ó, to love, loved, lied, arrived, liked, ok? Quando termina em CVC, que é consoante, vogal, consoante, você sempre vai olhar as últimas letras aqui, ó. Ó, consoante, vogal, consoante. Então, a gente duplica a nossa última consoante e a gente acrescenta o ED, que é a nossa regra geral. Então, ó, stop, stopped, controlled, planned, preferred. Eu falei pra vocês também que esse som, né, de como vai ficar no final, isso vai variar de verbo para verbo e vocês vão aprender, tá, no dia a dia de vocês. E aí, quando a gente tem o nosso Y e antes dele vem precedido de uma consoante, a gente tira esse Y e coloca o IED, tá? Então, ó, studied, worried, cried, tried. Ok? Isso aqui a gente já falou, então não vou ficar tão, né, devagarzinho. E os verbos que terminarem em Y, mas antes vierem uma vogal, a gente coloca a regra geral, que é o ED, ok? Ó, enjoyed, stayed, played. E os verbos irregulares? Eles vão ter um padrão
próprio. Eu mostrei para vocês na aula passada uma lista, né, de verbos irregulares. Eu vou deixar para vocês essa lista lá no Telegram e vou deixar também uma outra lista, tá? Já deixei, né, na verdade. Então, você já encontra lá no Telegram listas de verbos irregulares. E o que eu falei pra vocês precisam gravar todos? Não. Mas dá uma olhada na lista. Vê os verbos que você já utiliza em português no seu dia a dia. Então, se eu já utilizo nas frases que eu falo no meu dia a dia em português, provavelmente eu vou utilizá-los também em inglês. Então, aprende eles, ok? Aí a gente viu a formação das frases na afirmativa no Simple Past. Então, a gente viu que a gente pega o sujeito, o verbo no passado e o complemento. Então, she liked the church. Então, ela gostou da igreja. Liked, ok? Vocês vão ver que esse liked, ele tem um somzinho como se fosse com T no final, tá, gente? Mas isso acontece também. Vou ver se eu trago pra vocês em conteúdo extra, vou separar isso, mais ou menos como é que segue essa questão quando tem o som do D, quando tem o som do Tzinho no final, mesmo sendo D. Vou trazer isso, vou anotar aqui para trazer. Que tem também uma forminha do bolo, mas é claro que tudo isso, a maioria você vai aprender no seu dia a dia, vendo coisas mesmo com a língua inglesa. Então, na negativa vem o did mais o not, então o verbo principal ele se mantém normal, tá? E tem a forma contraída que é didn't. Então, she did not like the place, or she didn't like the place. Ela não gostou do lugar. E na interrogativa, o did vem antes do sujeito. Então, e é da mesma forma, verbo principal de forma normal. Então, did she like the church? Ela gostou da igreja? Gente, e assim como lá no Simple Present, eu não falei isso na aula passada, mas estou falando agora. Muitas vezes vão ter respostas curtas também, tá? Então, por exemplo, perguntou assim, did she like the church? Ela gostou da igreja? Você pode responder, yes, she did. Sim, ela gostou, ok? So, now, let's get to today's topic. Hoje a gente vai ouvir Mateus 3, 11 e 12. Também né, uma passagem muito conhecida. Deixa eu pôr meu fone aqui. E vamos lá. Matthew 3, from 11 to 12. I baptize you with water for repentance. But after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable fire. Então, vamos ver agora, né? Então, vamos começar aqui. Entendendo o texto, tentar aumentar um pouquinho só. Mas aí vai sumir. Aí, foi. Então, vamos lá. Vou chegar mais perto aqui pra ler, gente. I baptize you with water for repentance. Então, eu batizo você, né? Ou eu te batizo com água para arrependimento. But after me, mas depois de mim, tá? Comes one who is more powerful than me. Então, vem né? Virá alguém mais poderoso do que eu. Whose sandals I am not worth to carry. Então, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. He will baptize you with Holy Spirit and fire. Então, ele batizará vocês, né? Ele ou batizará com o Espírito Santo e fogo. Então, vamos lá, gente. His winnowing fork in his hand. Então, a sua forquilha está na sua mão. And he will clear his threshing floor. Então, ele limpará a sua eira, tá? Esse threshing floor vem de tipo chão sujo, como se fosse de lixo, sabe? Sujo. Gathering his wheat into the barn. Então, recolhendo o seu trigo no celeiro, tá? And burning up, e queimando the chaff with unquenchable fire. Então, com fogo inextinguível. Agora, posso voltar aqui que eu já consegui ler, né?
Então, aqui a gente já vê várias coisinhas interessantes aqui que são do nosso futuro. Olha só. Aqui ele fala, eu os batizo com água para arrependimento, but after me, mas depois de mim, ó, aí aqui no final, ó, he will, ele irá, tá? Ele irá batizá-lo, ou ele o batizará, então futuro. Deixa eu ver mais o que aqui de futuro, ó, he will clear, ele irá limpar, ou ele limpará, ok? Deixa eu ver se tem mais will aqui. E aí, a gente vem ao nosso Simple Future, tá? Que também é chamado de Future Simple. Deixa eu tirar esse aqui. E ele é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que ainda irão acontecer, ok? Também, às vezes, ele usa também para ações, tipo, que estão meio que acontecendo no presente, mas que vão impactar no futuro, assim como no português, gente. Então, eu colocarei isso lá, eu ligarei para você, eu falarei para você. Então, tudo isso é futuro. Então, a gente usa, tá? E aí, a gente vai usar, para formar o futuro, 3 verbos modais auxiliares. Então, o primeiro é will. Could you repeat, please? Will. O segundo é o shall. Shall. E o outro é uma estrutura que é going to. Hoje a gente vai aprender o will. Por que a gente vai aprender o will? Como eu disse para vocês, como eu já iria trazer, relembrando o simple past, eu não queria trazer todo o futuro, que ele é um pouco longo, com as 3 estruturas. Então, eu trouxe primeiro com will, tá? Que é o que a gente vê nesse texto. E na aula que vem eu vou trazer completinho. Então, para vocês já bem aprenderem bastante com will e ficar mais fácil nas próximas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente sempre vê, né, expressões que a gente usa nesse tempo verbal. Então, a gente tem algumas também que a gente usa no Simple Future. Então, vamos lá, gente. I will talk and repeat, ok? Eu vou falar e vocês repetem. So, tomorrow, que é amanhã. Soon, que é em breve. The day after tomorrow, depois de amanhã. Next week, que é a semana que vem. Next month, ó, esse aqui, ó, month. Next weekend, próximo final de semana. Next year, ano que vem, ou próximo ano. In a few days, ó, esse aí junto, ó, fica in a few days, em poucos dias. In a short time, ó, short time, in a short time, que é em um período, pouco tempo, né? Em pouco tempo. In X hours. Esse X aí, gente, X é para você colocar o tanto de hora, né? Em número. Então, você vai falar assim, em 10 horas, in 10 hours, ok? Então, vamos ver alguns exemplos, né, dessas expressões aí no Simple Future. Então, ó, will she travel to Canada tomorrow? Ela viajará para o Canadá amanhã, tomorrow. He's going to arrive soon. Então, ele chegará em breve. The trip will be the day after tomorrow. A viagem será depois de amanhã. Então tá. Então, como que a gente monta a frase, então, no futuro com o will, Carol? Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro vem o sujeito. Então, quem tá falando da frase, ok? Depois vem o will. E aí vem o verbo principal no infinitivo sem o to, então o verbo sem alteração nenhuma, porque o will já simboliza que está no futuro, e depois vem o complemento. Então vamos ver, ó. They will preach in a new town. Então eles vão pregar, ou eles pregarão em uma nova cidade, ok? We will travel tonight. Viajaremos esta noite. E aí a gente tem que ver que o will, muitas vezes ele também tem uma forma contraída, tá? Que ele vira esse apóstrofo e 2 L's aqui, ó. E aí, gente, como que vai ficar? Por exemplo, ele vai ter um som diferente. Então, o I will, quando tiver o I com apóstrofo LL, vai ficar au. Alguns aqui podem ser dessa época que tinha um filme que era o De Volta para o Futuro, algo assim, acho que é. Não, Exterminador do Futuro, que ele falava I'll be back. Então, eu vou estar de volta, né? Não, então, eu voltarei. I'll be back. Então, ó, aí é que é they'll,
pretty in a new town. Então, assim, tem essa contração, tá? De todos. Eu vou trazer também, deixa eu ir anotando, gente, tudo isso que eu tô falando que eu vou trazer pra vocês, tá? Que eu vou trazer em conteúdo, assim, mais curtinho, que é essa questão de fala. Então, contração do will vídeo, tá? Vou trazer esse pra vocês e eu também te falo que ia trazer outro, que depois eu vou ver aí o que é, pra eu já anotar. Então, aqui vocês viram, né, a forma afirmativa. Então, na forma afirmativa, é bem tranquilo. O will, ele já indica, né, que tá no futuro, então você não precisa mexer em nada do verbo, então eu acho muito fácil o futuro. Aí você pode me perguntar, ai, Carol, mas quando que eu vou usar o shall, quando eu vou usar o will, quando eu vou usar o going to? Isso fica, gente, a seu critério, porque os três vão colocar no futuro. Então, não precisa se preocupar tanto. Tem até alguns estudos que a gente faz de, o will você usa mais para uma coisa, o going to para outra. Mas, sinceramente, eu não acho necessário ficar gravando isso, porque você vai usar muito no dia a dia. Mas o mais utilizado é o will. E depois o will é o going to, ok? O shall, ele não é tão utilizado, pelo menos não nos Estados Unidos. Na Europa, você acaba utilizando ele mais porque ele é mais formal. Mas ainda assim, esses outros dois são os que mais usam. Então, aprenda mesmo com o will. Então, hoje, você pega o seu caderno e já começa aí. I will, ou I'll, né? Se for com o apóstrofo e o LL. I'll be back. Eu voltarei. I'll preach in a new town. Eu pregarei em uma nova cidade. Então, vai criando frasezinhas, tá? Com as pessoas, tanto pro I, you, he, she, it, que você vai realmente aprender. Negativa com will. O que a gente precisa saber? Acrescenta o not. Então, depois do will vem o not. Também existe uma contração com o will, mas o not, que é o want. Want. Tome muito cuidado, gente, com o want. Por quê? Porque tem uma outra palavra que é o want. Want, que é querer. Então, se você fala o want com want, em vez de ser não de colocar no futuro, você vai falar de querer. Então, tome cuidado, é want, com o sonzinho do O mesmo. Want, 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 ok? Então, vamos lá. Vamos ver o exemplo aqui, ó. They will not go to new town. Então, eles não irão para nova cidade. I will not give up. Eu não irei desistir. Ó, gente, isso aí é pro curso aí, hein? I will not give up, ok? E aí, a gente também tem essa contração do want. Então, vamos ver os dois exemplos agora na negativa com o want, ok? They won't go to new town. Tá vendo? Want, ok? Fechado. Não want. Porque se você coloca they won't go to new town, você tá dizendo eles querem ir para uma nova cidade. Então, olha a frase como já mudou. Então, they won't go. Então, eles não irão, né, para uma nova cidade. Agora, they want to go. They want. Tá vendo a boca? Want. Eles querem ir. Então, cuidado, tá? Ou I won't give up. Eu não desistirei. Em tradução, gente, é a mesma coisa, tá? É só a forma contraída. Aí vamos ver então na forma interrogativa, assim como todas as outras, né? É você colocar o nosso auxiliar lá no início. Então, ó, will they go to a new town? Então, eles irão para uma nova cidade? Então, você está perguntando, tá? Will I come to your house tomorrow? Eu irei para sua casa amanhã? Então, o will veio na frente. Gente, é muito fácil, né? Utilizar o will, e vocês já viram com certeza, porque o will é o mais utilizado. Então, você viu uma frase, I will go, eu irei. Então, é futuro. Agora, se você vê alguma frase no passado, você já sabe do ED. Se você vê no presente, já sabe que não muda o verbo, a não ser que seja para he, she, it, que vai ter o S. Então, isso é muito legal, vocês já estarem, né, conhecendo os nossos tempos verbais. Lembrando que vai ter uma aula que eu vou estar comparando eles. Agora, eu estou trazendo conhecimento para vocês, para abrir a mente de vocês, para vocês saberem que existe e saberem como utilizar. Mas, como eu disse, pega o caderno e escreve frase, hein, gente? A aula de hoje é bem mais curtinha mesmo, porque eu não queria misturar muito o conhecimento, né? Não colocar toda a parte do futuro, porque ia ficar bem cansativo.
Se você tiver alguma dúvida de como usar o will, ou até mesmo do Simple Past, que a gente já falou e que a gente relembrou hoje, me manda lá no grupo do Telegram, tá, gente? Não deixa, gente, de estudar, não deixa de relembrar, não deixa de perguntar, porque às vezes passa alguma coisinha despercebido aqui e que você pode, igual a questão do I lá, que eu expliquei na aula passada, tipo um erro de digitação, e gerou dúvida. Então, se não pergunta, acaba ficando aquilo ali. Então, isso pode acontecer. Pode acontecer também que eu trago conhecimento e não fale alguma coisa. Ou então que o Espírito Santo de Deus ministre algo em você aí, te fala, nossa, mas será que é por isso que aquilo é daquele jeito? E aí você pode ficar na dúvida, porque nem tudo que a gente acha que é regra. Então você pode me perguntar, fala, Carol, tal coisa funciona disso aqui, é por causa disso? Eu vou te falar, é sim, ou então não é. Ou então falar, poxa, eu vou pesquisar, porque nem tudo a gente sabe também, né? Mas eu creio que você está sendo acelerado, eu creio que você aí está repetindo, que você está destravando. Comecem também a compartilhar, tá, gente? Nossa, eu tô aprendendo isso. Ai, nossa, eu tô conseguindo já desenvolver certas coisas. Revise as aulas passadas, porque essa aqui já é a aula, deixa eu ver aqui, 9. É 9? 9. Então, aula 9. Então, você já aprendeu tanta coisa daqui pra cá, sabe? A gente às vezes acha, nossa, aprendi pouca coisa. Não é não, é muita coisa. Em pouco tempo, porque da forma digital a matéria não anda muito mais rápido do que se a gente estivesse numa sala de aula física, né? Porque na sala de aula física você passa o exercício, você para ver, né? Você olha o caderno. Então, isso é o que toma mais tempo. Então, o conteúdo aqui anda muito rápido. Então, se você não ficar relembrando, não ficar olhando os arquivos, você acaba perdendo, tá? Mas tirem dúvidas, é muito importante. Relembre, né? Eu já falei aqui de relembrar, então não deixem de relembrar. E lembrando os nossos dias de aula, gente, não deixe de assistir, tá? Eu vi que uma galera começou assistindo lá atrás e já desistiu. Cara, persista, você consegue. Esse curso, provavelmente, ele vai ser de 1 ano pra mais. Então, assim, não se cobre tanto dizendo, ai, não tô conseguindo. Cara, você vai conseguir. E vai ser acelerado, eu creio nisso. Então, tenha força de vontade, tá? E sábado, conteúdo extra. Então, vamos voltar pra cá. Obrigada por hoje. Thank you for today, ok? See you on the next class. Vejo você na próxima aula. Um grande beijo e que Deus abençoe.